tipo inovação, tipo impacto, a gente acha que a gente não tem. A gente faz um estrago, se a gente fizer besteira, a gente faz um estrago que não é no prédio que vai cair, não. A gente faz um estrago numa geração inteira. A gente compromete, né? Erros nossos, das humanas, comprometem uma geração inteira, compromete a própria humanidade. Então, a gente tem que ter cuidado, de fato, como a gente conduz, né? E então, acho que nós temos que fazer essa informação chegar ao máximo das pessoas. Daí, a nossa proposição no Lena, né? Já desde aquela experiência piloto que nós fizemos em 2021, né? Que alguns de vocês estiveram nelas, né? Em que a gente foi fazer um treinamento, principalmente para que vocês pudessem usar o nosso site, né? Voltada para essas onde a gente está podendo, alguns desses mudou um pouco o formato, que é o artepublicacapixaba.com.br, né? Marcela podia até digitar aí, Marcela, no chat para o pessoal o endereço do site, para quem não conhece ainda, né? Então, esse site foi criado, né, para ser esse repositório, esse lugar em que a gente compartilha não só as imagens que nós temos desse inventário feito, mas também que a gente possa compartilhar um pouco da reflexão, um pouco da produção que nós temos feito dentro desse trabalho. E, basicamente, a gente, nesse ano, forçamos muitos nesse projeto na questão da arte pública, que a gente vem trabalhando há muito tempo, mas essa perspectiva da educação afetiva e educação patrimonial, né? Nesse projeto específico para o Centro-Oeste Capixaba, porque nós conseguimos recursos para desenvolver essa atividade basicamente lá, né? Então, essa minha fala é uma fala de abertura. Vocês viram que nós vamos ter uma sequência de 8 quase que podcasts longos, né? Um pouco dessa fala, dessa troca do pessoal que trabalha com a gente no Lena, né? Nos vários setores, dentro dessa perspectiva da educação afetiva e educação patrimonial e desse acervo, na sequência, então, dessas oficinas. Então, essa é a nossa primeira a palestra de abertura, né? E ficou para mim fazer uma reflexão com vocês, né, sobre essa perspectiva, então, do ensino da arte e essas relações, né, do professor de arte, das aulas de arte, do ensino da arte, como a gente entende, e com as relações com a cidade e com a memória, né? Mesmo porque aí a gente tem essa perspectiva. Desculpa, é que eu já fiz 3 coisas hoje de falar. Cirilo, só um minutinho. O pessoal está falando no grupo que não estão conseguindo entrar, mas não tem outro jeito, né? É só entrar como convidado. É só entrar como convidado. E colocar o nome e o e-mail. Pronto, foi o que eu fiz também. Não tem, é uma plataforma que não tem. A única complicação dela é você ter que ir lá, clicar como contato, colocar o seu nome. Sim, é bem simples. Eu estou tentando instruir. Alguns estão falando que não estão conseguindo. O e-mail encaminhou as orientações de como. Sim. Né? Então, dá uma olhada nisso lá. A gente optou por essa plataforma porque a plataforma do Meet, ele exige que a pessoa, para entrar, tenha uma conta Google para poder entrar. Eu, particularmente, acho que isso é muito complicado, principalmente quando a gente está nessa era digital, em que quanto mais likes, quanto mais seguidores, quanto mais associados você tem, mais importante a sua empresa tem. Então, quando a Google cria uma ferramenta, né, disponibiliza essa ferramenta para que a gente faça pelo menos um uso de 1 hora gratuito dela, né, mas exige que todo mundo tenha conta Google, o que ela está criando é gado, o que ela está criando é rebanho, né, para ela poder ver, eu tenho tantos milhões, né, de usuários, então eu posso cobrar tanto de você para fazer um anúncio, eu posso vender tal coisa para você. Então, assim, a relação da Google com a gente é uma relação que é comercial. Com a gente, não. A relação da Google com o sistema é uma relação comercial. E nós somos a mercadoria que a Google vende, né? Então, cada vez que nós usamos o sistema Google, cada vez que nós usamos as ferramentas e que nós temos que criar uma conta Google para isso, a gente está virando esse patrimônio de acesso que a Google tem, efetivamente, para poder ter relações financeiras em todo. Então, eu já falava em 2000, numa disciplina que eu dava, que
eu falava definitivamente que o capitalismo, como a gente entendeu, o capitalismo historicamente ele tinha acabado, na medida em que nós deixamos de ser consumidores para poder ser a própria mercadoria, né? Então, acho que eu prefiro efetivamente usar essas plataformas. Essa é uma plataforma, a webconferência é uma plataforma do governo federal, né? Essa plataforma, quem é do nosso curso EAD, quem foi do nosso curso EAD sabe que a gente usa, eu uso muito essa plataforma desde 2006, né? Usei durante a pandemia, raros são os momentos que eu uso uma outra plataforma, não vou dizer que eu nunca use o Meet, mas eu evito ao máximo possível usar o Meet por conta dessa questão. Eu não quero o tempo inteiro me sentir como uma mercadoria que está sendo vendida, né? Então, um pouco dessas reflexões que a gente está falando, né, passa, então, por compreender essa perspectiva da arte pública, né, dos monumentos e das obras de interesse público dentro da relação com a cidade e dessa relação com a memória. Mas a primeira coisa, acho que a gente tem que fazer, né, é uma sequência só curta aqui de imagens para vocês verem, né, como nós somos tomados hoje por um mundo que é um mundo dado por imagens, né, que a gente olha para elas, mas a gente parte de princípios do que a nossa imaginação, o nosso entendimento entende por elas, né? Exceto quando a gente tem um referente, né? Então, quando nessa imagem também desses grandes volumes brancos, né, com essa estrutura que se assemelha à água em qualquer uma dessas aqui, né? Quando surge um referente, no caso aqui essa ave, eu já consigo entender, né, efetivamente o que é céu, o que é terra, né, e que essa coisa, o que é terra não, o que é sólido, né, e essa coisa branca nos remete a essa perspectiva de gelo, né? Aqui é a mesma coisa, né? A mesma coisa aqui. Então, a partir do referente, a gente começa, então, a fazer uma leitura da própria imagem. Mas o problema, né, é que a visão é o sentido que mais nos engana, né? Então, a gente está partindo do referente para identificar o que seja uma coisa, mas a visão engana a gente demais. E aí, efetivamente, a pergunta que eu faço, já em 2021, já apresentei um pouco dessas questões. Onde é que está a diferença entre essas duas imagens? Se eu tenho nelas a água, então eu tenho esses volumes brancos, eu tenho a água, eu tenho esse espelhamento de uma cidade ou de uma construção sobre essa água, mas o que difere efetivamente essas duas imagens? O que difere essas duas imagens na prática, né, está efetivamente no que a gente está vendo, né? E como a gente está vendo o que a gente está vendo, que eu acho que isso que vai fazer diferença. E mais ainda, o que a gente sabe sobre o que a gente está vendo, né? Então, quando eu pego essa imagem aqui, né, em cima é uma imagem de Pirapora, no estado de São Paulo à noite, isso é o rio Tietê, e isso que vocês estão vendo, para quem não conhece, isso é a poluição que vem da cidade de São Paulo, Tietê abaixa e passa ali naquelas correntezas de Pirapora, faz como uma máquina de lavar essa espuma, e essa espuma se espalha sobre o rio, e à noite em Pirapora dá essa linda foto, né, da cidade espelhada num rio totalmente contaminado e poluído. E a imagem de baixo, né, que era essa imagem inicial aqui em cima, é uma cidade na Europa, e isso que você tem é um rio que no período do inverno ele fica congelado, né? Então, se eu não tenho informações sobre a imagem que eu estou vendo, mesmo que eu tenha um referente, né, eu posso ser iludido por esse referente. Então, a gente tem que trabalhar muito nessa perspectiva, então, efetivamente, do que eu sei, né, sobre o que eu estou vendo, né, do que nós sabemos sobre essas imagens. E isso está ligado, efetivamente, ao nosso modo de sentir as coisas, nosso modo de sentir a cidade e sentir as coisas da cidade que estão no nosso entorno, né? E esse sentir, né, ele pode estar definido tanto por uma ação mecânica, né, quanto por uma ação sensível, né? Nessa ação mecânica é a minha capacidade física de ver, é a minha capacidade física de ouvir, é a minha capacidade física de sentir tatilmente as coisas, né? É aquilo que é capturado pelos nossos sentidos. Isso é mecânico. Eu sinto o cheiro. Então, o cheiro, aquela partícula vem pelo meu nariz e minhas papilas olfativas, não sei se é papila, né? É capaz de sentir o cheiro e identificar. E os nossos sentidos têm a função básica, como em qualquer outro ser vivo,
de defender o nosso redor, é ouvir um barulho que pode ser um perigo, é sentir uma cor, uma superfície que pode ser perigosa, é ver, então, é ver a caça, né, para poder pegar. Então, os nossos sentidos, mecanicamente, eles têm a função de garantir a sobrevivência do corpo físico. Mas a gente tem também uma ação que é sensível. E essa ação sensível dos nossos sentidos é uma habilidade que é adquirida. Então, a gente aprende a utilizar isso, né? A gente captura pelo espírito, no sentido assim, por essa dimensão que não é essa dimensão da nossa fisicalidade, para poder, então, perceber as coisas, né? Então, a gente pode pensar que a gente vai, então, conhecer as coisas depois de saber das coisas. Então, eu vou conseguir ver depois de olhar, eu vou conseguir escutar efetivamente, ouvir depois de escutar. Então, assim, essa ação sensível é a que vai fazer a diferença entre o que nós fisicamente fazemos e o que nós sensivelmente percebemos. E como é que isso pode afetar o nosso trabalho, né, dentro da sala de aula? Então, isso aqui em cima é uma foto aérea de nuvens, né? Então, como eu falei do referente do gelo, do referente da poluição, talvez vocês até tenham olhado para isso aqui como talvez, mas isso aqui são nuvens numa foto aérea. O de baixo, sim, efetivamente poluição no Rio Tietê, né? Então, a gente tem que aprender a ver, né, depois de olhar. Então, o olhar para as coisas é essa capacidade física que nós temos, mas o que eu vejo do que eu olho? Aí é que efetivamente a gente vai construindo e entendendo se é nuvem, se é gelo, se é lixo, né? Como a gente vai fazendo essas associações, né? Agora, aprender a ver, né, é extremamente necessário para poder perceber as diferenças. Daqui a pouco vocês vão entender onde é que isso entra no nosso trabalho de olhar esses monumentos na cidade, que é o que a gente vai estar trabalhando, né? Então, da constatação, então, de que existe uma diferença entre uma forma e outra, né? Eu vou começando a construir a própria percepção, não só do espaço, né, como da própria paisagem urbana, onde a gente está inserido no nosso cotidiano, a maioria de nós, né? A cada vez mais o mundo tem se tornado uma existência mais urbana do que aquela existência mais pautada na natureza, e mesmo o campo hoje está tão tomado pela urbanidade, né, que a gente quase não vê mais muita diferença, a não ser pela própria organização espacial entre o campo e a cidade, entre a cultura do campo e a cultura da cidade. Por exemplo, em cidades ali no interior paulista, por exemplo, né, ou mesmo em cidades no interior capixaba, onde a gente tem uma forte indústria do café, né, fora a quantidade de casas, você não tem uma diferença significativa mais na formação e na cultura das pessoas que estão no campo ou que estão na cidade, né? Então, o que a gente precisa, então, é perceber quais são as diferenças, quais são as nuances entre esses espaços e como esses espaços constituem aquilo que a gente vê, né, daquilo que a gente percebe. Então, a gente pode dizer, dentro disso que a gente trabalha na perspectiva da arte pública, né, que a cidade que a gente percebe, ou o espaço que a gente percebe, né, se apresenta como um conjunto de aspectos característicos de um lugar que se detecta ao ser comparado com outro lugar. Então, a gente vai construindo relações, né, e essas relações vão estabelecendo uma intencionalidade do que a gente vê, né, uma intencionalidade daquilo que se coloca diante do nosso olhar, né? E essa intencionalidade do olhar começa a ser efetivamente aquilo que a gente vê, aquilo que a gente percebe, né? E é exatamente nessa comparação que se estabelece a diferença, né? Assim, né, não é exatamente o que está diante dos olhos que a gente percebe, mas é o que se vê do que está diante dos nossos olhos, né? Porque se vocês pararem para pensar, quando vocês saindo de casa, você chega na rua, você vê, o seu olho captura tudo que está no entorno, mas o seu sentido foca numa determinada coisa, a porta do carro, a saída da rua, o ponto de ônibus, quer dizer, então a gente vai focando a nossa visão, né, para determinar o que é que nos interessa. Isso é tão interessante que isso faz, acho que com vários de vocês já deve ter acontecido, sei lá, você resolve que quer comprar um carro amarelo gema de ovo. Cara, do nada, um punhado de carro amarelo começa a passar na sua frente, né? E essa coisa que na verdade, porque eu passei a prestar atenção naquilo,
vocês já devem ter percebido como a internet, através daquilo que se chama hoje de algoritmos, né, passou a capturar muito isso também e a nos induzir a perceber o que é. Sei lá, você entra você faz uma pergunta lá, caixinha de transporte de cachorro no avião. Cara, você começa a receber todo dia um punhado de propaganda disso. Eles tentam te induzir esse olhar. Ou seja, a gente precisa prestar atenção nisso, inclusive para entender o quanto a gente tem sido manipulado pelo próprio sistema, né? Então, a gente vai transformando isso que está diante dos nossos olhos, determinado por aquilo que de fato a gente quer ver, né? Então, a gente pode dizer que nós percebemos e explicamos, né, em primeiro lugar, o que pensamos a respeito de uma imagem. Então, quando tem aquela primeira imagem que a gente viu, aquilo parece gelo, aquilo parece fio, aquilo parece alvo, né? Então, é aquilo que a gente pensa sobre ela. Em segundo lugar, o que efetivamente a gente está vendo. Então, a gente é induzido pela imagem que a gente vê e por pré-percepções que a gente tem disso, né? E só depois de um tempo é que efetivamente a gente vai entrar naquilo que efetivamente está diante dos meus olhos, né? Aquilo que efetivamente está sendo dito para mim. Então, desse modo, a gente pode pensar que o espaço, que a cidade, né, que nós habitamos, né, que os espaços que nós habitamos, seja no campo, seja na cidade, mas eu estou usando cidade aqui de um modo mais genérico, até por isso que eu falei com vocês, ideologicamente, hoje não há diferenças distintas assim entre o campo e a cidade, né? Por exemplo, música sertaneja era uma coisa do campo, né? Hoje é uma coisa, eu não sei nem se a gente tem mais música, esse sertanejo universitário que tenta ser aquele mais raiz, e tem essas outras coisas todas. Essa diferença ela se diluiu. Mas, de um modo geral, a gente pode dizer que esses espaços que nós habitamos, eles são um código, né? E aí entra uma coisa, o ensino da arte, para a gente, é aquilo que faz esse código virar linguagem. Porque uma coisa são as diferentes letras. Acho que quem trabalha com educação infantil ou tem alguma experiência com alfabetização, né? A gente tem lá o alfabeto são 23 códigos, né? E aí você vai transformar esses códigos em linguagem na medida em que você sabe como combinar e qual o sentido dessa combinação, né? E eu digo que nós que trabalhamos com a arte, a gente tem o privilégio, né, de saber fazer linguagem. Então, a gente transforma esses códigos isolados, esses códigos manipulados, né? A gente entra numa esfera da cognição, né, em que a gente efetivamente faz diferença e que a gente efetivamente faz linguagem, ou seja, a gente constrói modos de ler o mundo. Isso é uma coisa extremamente importante. Isso está basicamente na mão de vocês que trabalham com educação básica, seja lá na educação infantil, seja no ensino médio. Vocês estão trabalhando com estruturar esses sujeitos para poder lerem esses códigos que são o cotidiano, que é a vida ordinária, né, no sentido de cotidiana que a gente vive, né? Então, a gente pode dizer, então, pensando no nosso caso dos monumentos, né, da arte pública, que existem 3 maneiras de pensar o monumento, né, que vem lá do latim, da ideia de monstrum, né, da ideia de monérica, ou seja, da ideia de rememorar, mas, ao mesmo tempo, dessa ideia do monstrum, dessa ideia do advertir, né, o que está por vir, né? E a gente pode dizer, então, que um monumento, ele demarca, ele sinaliza e ele comunica, né? Então, ele diz que ali, né, tem algo que deve ser rememorado, algo que deve ser transmitido de uma geração para outra geração. Isso não a gente não está fazendo, eu acho muito importante quando a gente estuda monumento na lógica, que o nosso laboratório, o nosso grupo de pesquisa trabalha, que a gente não está falando, não está emitindo um juízo de valor sobre o monumento. Então, o que tem que ser memorizado, o que tem que ser transmitido de uma geração para outra, o que tem que ser demarcado, o que tem que ser sinalizado, o que tem que ser comunicado, é aquilo que foi bom, mas também aquilo que não foi bom, né? O simples fato de você, como a gente viu aí ao longo de 2021, 2022,
uma onda de destruição de monumentos. Ah, vamos destruir o monumento aos bandeirantes, porque os bandeirantes eram escravagistas e violentavam as mulheres. Como se a gente destruir o monumento aos bandeirantes, lá, que é um dos marcos lá da cidade de São Paulo, a gente vai mudar o que houve na história, né? Ou não vamos reconhecer o papel político, né, e de grande gestor de Dom Pedro II, porque ele tinha escravos, né? Mas o engraçado é que o não conhecimento, e aí a nossa ignorância no sentido de não saber algo sobre alguma coisa, né? Eu, por exemplo, sou ignorante de física quântica, eu não tenho o menor problema com isso, sou ignorante mesmo, porque eu não sei física quântica. Mas o fato da gente não saber pode também ser usado para manipular isso. Dom Pedro II foi um dos maiores estadistas que esse país teve, né? Um cara visionário, construiu a Floresta da Tijuca, trouxe o telefone para o Brasil. Os negros que trabalhavam com ele na Quinta, eles recebiam um salário para isso, eles não eram escravos, eles eram alforriados, mas isso parece que a história nossa, como ela é contada, desconstrói. A história como a República no Brasil foi construída precisa destruir a imagem do imperador que existia. Então, para isso, você só olha, você só dá destaque para aquilo, você só demarca aquilo que é ruim, mas você não olha o que é bom, você não efetivamente manipula a informação que está colocada. Então, o monumento, de um modo geral, ele traz essas questões de uma geração que vão sendo passadas para outras gerações para marcar aquilo que é importante que seja mantido, mas também para sinalizar o erro que a gente não deve cometer, né? Então, o monumento, ele não é neutro e nem ele tem uma tendência única, né? Ele fala de um tempo e a gente deve olhar para esses monumentos também localizados aonde eles estão. Não é porque a ditadura militar os militares fizeram o que eles fizeram no Brasil, né, que a gente vai simplesmente trocar o nome de uma rua que está ali há 50 anos, né, simplesmente porque achando que trocando o nome da rua, né, eu vou apagar da nossa história a ditadura militar. Não, pelo contrário, a gente tem que lembrar o que era a ditadura, a gente tem que lembrar quem eram os ditadores, a gente tem que lembrar o que foi ruim, a gente tem que olhar que alguma coisa também funcionou ali, várias coisas também ali funcionaram, né? Mas a gente vivia sob um regime de opressão. Então, eu preciso lembrar desse regime de opressão. Eu preciso sinalizar, eu preciso advertir as gerações futuras que isso está acontecendo. Do contrário, a gente vai ver o que a gente viu muito recentemente, uma geração muito jovem, né, lutando para que a ditadura militar voltasse no Brasil. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. E nós, das artes, que então discutimos a linguagem dentro da estrutura e dos códigos sociais, né, a partir de códigos que são estéticos, a gente tem uma função muito grande nesse processo, né? Então, o monumento em si, né, ele tem a presença física dele, que é isso que eu estou falando. Então, eu tenho lá a escultura em bronze, eu tenho lá a escultura em mármore, a escultura em granito, eu tenho o painel cerâmico que está ali, né, eu tenho a pintura mural que está na minha cidade. Então, essa é a presença física dele. Mas, para além da feitura, da presença física dele, ele tem o processo de construção dele. Então, como ele foi construído, por que ele foi construído? Mas, para além disso, né, ele tem uma dimensão, por ser uma obra no espaço público, uma experiência de recepção por parte dos espectadores, que é o contexto cultural. Então, no que se insere aquele objeto especificamente. E como aquele objeto fala do momento histórico em que ele foi construído. Se a gente pensar, por exemplo, no triciclo ali em Colatina, né? Então, o que aquele objeto, né, aquele triciclo fala? Aquilo fala exatamente de uma época, de um prefeito, de um hábito desse prefeito, né, de pedalar pela cidade. Então, o monumento, ele não é só um monumento à bicicleta, ele não é só um monumento ao ciclista, ele fala de um momento histórico, social e cultural de Colatina, especificamente. E assim vários outros monumentos. Eu estou usando esse só porque é o que me veio na cabeça, né? Então, essas três dimensões, elas constituem o monumento, né? Então, e é exatamente nessa dimensão cultural,
nessa esfera pública, né, nessa coletividade que se instaura isso que a gente entende como arte pública, que é isso que a gente vem trabalhando com vocês já há algum tempo e que está lá no nosso site, né? Então, o nosso foco, né, ele não está só no monumento e no dado físico da existência do monumento, né, mas principalmente nessa recepção dessas obras, né, e de como a gente vai aprendendo sobre elas, né, a partir do que nós inferimos a essas obras. Então, quando a gente está propondo que vocês trabalhem a partir dos monumentos que estão em cada uma das cidades de vocês, a gente está, na verdade, falando para vocês trabalharem e entenderem a dimensão política, a dimensão pública, a dimensão coletiva, né, desse objeto, desse artefato, e como isso articula uma série de ideias de fortalecimento ou de enfraquecimento da estrutura social, cultural e até política do lugar onde vocês estão inseridos. E aí entra uma coisa que é fundamental. Nós, como professores, né, e especificamente como professores de artes, a gente cria percursos, a gente cria itinerários afetivos que vão interferir nesse modo de entender a cidade. Então, vocês, não sei se vocês estão acompanhando, né, mas assim, tem algumas semanas que o laboratório e a pesquisa que a gente faz tem ganhado uma visibilidade na mídia muito grande, mas o mais interessante, e tudo isso começou com Dona Dominga, o trabalho da Fabíola, né, Fraga sobre a Dona Dominga, e do desdobramento que isso tem tido, mas o mais interessante é pensar que Dona Dominga está ali na escadaria do Palácio Anchieta, né, no centro de Vitória, no centro político ainda de Vitória, né, não é mais o centro econômico, mas ainda é a sede do governo político do Estado, né? Está na escadaria do Palácio, é uma obra relativamente grande, e grande parte das pessoas sequer sabem da existência dela, né? Então, agora, quem é Dona Dominga, por exemplo, né? Falando aqui especificamente, eu acho que aí é uma pergunta que vocês devem fazer em cada monumento que está na cidade de vocês. Quem é Dona Dominga? O que é? Ela foi colocada ali na década de 70, no início da década de 70, possivelmente em torno de 74, 71 a 74, por conta do prefeito que a instalou. Mas então, o que é colocar uma mulher negra, pobre, né? Na escadaria do Palácio Anchieta? O que isso significa? O que politicamente isso significa? O que simbolicamente isso significa? Isso é uma coisa que a gente está ainda procurando entender um pouco mais dessas relações que causam esse efeito dela ser colocada onde ela foi colocada, mas também esse efeito dela ser apagada e ser ignorada como ela tem sido ignorada ao longo desses últimos anos, né? Então, nós professores de arte, né, a gente tem essa função, então, de trabalhar essas relações de afeto com esses objetos que ocupam as cidades que a gente habita, né? E a descrição, né, de fato, é uma relação entre a causa e o conceito quando a gente refere o monumento. Então, tudo depende, né, da referência recíproca, como eu falei, quando você tem lá aquela estrutura branca e você tem uma representação, você tem uma fotografia de uma ave, né, você tem uma referência, né, mas essa referência, né, ela vai ser não só do professor pesquisador, mas também do meu interlocutor. Quem é o interlocutor do nosso trabalho como professor? O nosso aluno, né? Então, é dessa referência recíproca, né, que efetivamente vai se estabelecer essa relação entre a palavra e o objeto, entre aquilo que eu digo do que é e aquilo que está construído na minha frente, né? Então, a explicação, então, se a gente vai trabalhar, e essa é a proposição da gente, se a gente vai trabalhar, né, a explicação de um monumento, né, a gente tem que entender que isso depende do relevo, do contorno que a gente escolheu para dar para essa descrição verbal que eu vou fazer do monumento, né? Eu posso, por exemplo, a Dona Dominga, esse caso que a gente tem estudado muito a partir da dissertação da Fabíola, né? A gente tem uma literatura pequena, mas tem uma literatura sobre a Dona Dominga que a coloca como ex-escrava, que a coloca, eu estava falando isso outro dia numa reportagem, que a coloca como a Pietá do lixo. Gente, o que é Pietá? Olha quando a gente escolhe uma palavra. A Pietá é uma analogia, por sincretismo, com Nossa Senhora,
e com a deposição de Cristo da cruz, né, a Pietà de Michelangelo, as Pietás, de um modo geral, é essa mãe que sofre pela perda do filho, que é o homem que ia redimir o mundo, mas ela é a mãe, ela é a que perdeu, ela é a que sofre. Né? Colocar a Dona Dominga como Pietà, uma mulher que era extremamente independente, batalhadora, e que ali nos anos 60, 50, 60, né, construía uma existência a partir dessa coleta que ela fazia de papelão, de questões. A gente não sabe exatamente ainda o que ela fazia com esses papelões, porque há também o mito de que ela era uma recicladora, era uma catadora de material reciclável. Mas, gente, basta pensar que na década de 70 não tem ninguém que compre papelão reciclado, né? Então, isso por si só desconstrói essa ideia, ou constrói uma outra ideia, que a gente tem um visionário, a gente tem um empresário visionário, a gente tem um setor visionário nos anos 50 e 60 no Espírito Santo, que já comprava papelão para ser reciclado. Então, a gente precisa descobrir quem é esse grande empreendedor naquele momento. Ou seja, as coisas não vão se construindo. Ou ainda que eu li outro dia no Instagram, que a Dona Dominga, não sei se vocês lembram da imagem, né? A Dona Dominga ela é encurvada, né? Ela carrega um saco pesado nas costas, assim, representando um saco pesado nas costas, e que ela é encurvada. Então, ela tem as costas bem encurvadas. Uma pessoa disse nas redes sociais que ela é encurvada porque ela levou uma paulada nas costas quando ela era escrava. Então, isso tudo vai se construir sobre esse monumento. Mas, gente, é o que eu falo, basta um simples cálculo matemático. Lei do ventre livre é de 1860, né? Então, para a Dona Dominga ter sido escrava, ela teria que ter nascido antes de 1860, né? Mas se ela nascesse em 1860, em 1960, essa mulher tinha 100 anos. Em 74, ela tinha mais de 110 anos. Né? A gente não sabe exatamente quando ela morreu, mas a gente sabe que em 1960 ela está viva, porque o Crepas, em 59, faz uma primeira escultura dela. Né? A de bronze é um pouco posterior, mas a de madeira, as duas de madeira, uma que está inclusive no Museu Nacional de Belas Artes, é de 1959. Né? Então, essa mulher estaria com 99 anos ainda se ela nascesse em 1860. Se ela nasceu antes, para efetivamente ser escrava, ela começa a não caber, a história começa a não bater. Então, é importantíssimo que a gente perceba, né? E nós, enquanto professores, nós, enquanto pesquisadores, a gente tem que buscar essas informações para que esses monumentos comecem a ser percebidos na grandiosidade e no valor que eles têm, né? Então, com isso, o que eu estou dizendo? Que como a gente explica e como a gente trabalha o conceito e o que significa para aquela sociedade o que é o monumento que a gente está trabalhando, isso vai depender consideravelmente desse relevo, desse arcabouço que a gente consegue dar para fazer essa descrição verbal do monumento. Né? Então, essa descrição ela vai representar, antes de tudo, aquilo que eu, como professor, eu, como pesquisador, entendo sobre aquele monumento. E aí é que entra a questão. Por exemplo, a gente tem um monumento em Linhares, né, das 3 etnias, que reza a lenda, a gente não tem confirmação disso ainda, né, que é um dos mais interessantes monumentos que a gente tem sobre a colonização do solo espírito-santense, que ele tem o português, ele tem o africano, né, que tem um negro escravizado, e ele tem uma representação dos botocudos. Todas essas figuras compartilham da tradição escultórica do Rodin, da tradição escultórica do século XIX, é um trabalho do Nilson Camisão, e essas figuras estão nuas, mas o que você tem na região da genitália é um volume, você não tem um pênis ali, você tem uma volumetria, né? A gente já viu coisa muito mais pornográfica nas novelas e nos filmes que estão aí no cotidiano do que tem naquela escultura. Mas reza a lenda que um dos motivos por qual essa escultura foi retirada de onde ela está, né, foi por uma questão de uma gestão, né, cristã muito radical, né, que dizia que aquelas esculturas estavam nuas, então elas eram uma afronta à família. Né? E destruiu um monumento que custou mais de 500 mil reais para a cidade de Linhares. Então tem que ter cuidado com essas questões, né? E acho que a gente tem que ir pensando onde é que isso se insere, como é que esse monumento se insere dentro de uma construção. E, felizmente, esse monumento, a partir
no momento que nós soubemos que isso aconteceu, a gente entrou em contato com a Secretaria de Cultura de Linhares, teve uma negociação no sentido de entenderem a importância daquela obra, e a obra foi retirada de onde ela estava, no fundo do depósito da construtora que estava reformando a praça, como se fosse entulho da própria obra, da própria praça que eles tiraram. Então, as peças estavam quebradas e tudo, e agora no segundo semestre, em agosto, a Prefeitura de Linhares, então, encaminhou essas peças para o ateliê do Nilson Camisão de novo, com a promessa de que vai restaurá-la. Mas, pelo menos, as peças estão lá, o Nilson já recuperou parte delas, e mesmo que elas não voltem para Linhares, esse objeto escultórico, que é um dos mais representativos que a gente tem no Espírito Santo, não está destruído, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Então, o que eu estou dizendo isso? Então, olhar para aquele monumento das etnias como uma afronta à família, como 3 homens que estão nus, é um repertório, né, de quem está conduzindo, de quem está construindo, a partir daqueles códigos visuais que estão ali, uma linguagem de preconceito e uma linguagem de um conservadorismo disfarçado, né, na verdade, de preconceito muito grande contra a própria arte. Então, qual é o nosso papel enquanto professor de artes para poder discutir essas questões, né? Então, só para vocês entenderem rapidamente aqui, né, isso que a gente chama, então, de arte pública, esses monumentos que estão na cidade de vocês, é uma perspectiva que nasce enquanto obra, né, aqui nesse canto, né, onde está a figura do artista, né? Essa obra que nasce no ateliê, por exemplo, do Nilson Camisão, ela vai para um espaço público onde ela é instalada, mas é a relação pública, a esfera pública, a relação política que efetivamente vai construindo a existência desse objeto enquanto arte pública propriamente dito, né? Então, é essa apropriação da esfera pública, essa apropriação da esfera coletiva que vai transformar um objeto em arte pública. Acho que quase todo mundo conhece o Tigrão de Guarapari, por exemplo, né? O Tigrão de Guarapari não é um monumento, ele não foi feito como uma obra de um artista, mas ele foi instalado no espaço público, no posto ali, depois o seu Dino leva ele para a rua. Quando ele vai para a rua, as pessoas começam a se fotografar com ele, e hoje, né, 50 anos depois, ele é a marca de Guarapari, ele é a identidade de Guarapari. Então, ou seja, é a esfera pública, essa dimensão das pessoas, essa dimensão social, política e cultural de Guarapari, que, junto com aquele objeto, naquele espaço público, entende isso, então, efetivamente, como um monumento público, como arte pública, né? Depois vocês vão entender essas coisas um pouquinho mais também, né? A gente tem uma série de textos lá no site também que falam sobre isso. A Marcela colocou aí no site o material, né? Então, a gente entende que a arte pública, o que ela faz, esses monumentos todos que estão na nossa cidade, nesse espaço coletivo, político e cidadão da nossa cidade, a gente entende, então, que a arte pública ela reconecta a gente com essa dimensão cidadã da nossa existência, né? A nossa dimensão cidadã é uma dimensão em que eu tenho direitos e que eu tenho obrigações. Eu tenho direitos para comigo e eu tenho obrigações para com o coletivo. Essa é a nossa dimensão cidadã. E a arte pública vai, então, né, nos reconectar com isso. E dentro disso, a gente afirme, por isso a gente está nessa proposição de trabalhar com vocês, né, professores de educação básica, né, em especial os professores da educação básica do Centro-Oeste Capixaba, porque a gente entende que o professor de arte é esse elo entre o sujeito e o mundo sensível. São vocês, ali na educação infantil até o ensino médio, que estão formando os futuros prefeitos, os futuros vereadores, os futuros governadores, o futuro padeiro, a futura dona de casa, a futura doméstica, o futuro lixeiro, o futuro cidadão que ocupa, esse sujeito que ocupa as nossas cidades, que ocupa os nossos espaços. E para esses sujeitos que, dentro da proposição que a gente está fazendo, que desde a mais tenra infância, ele vai lidando e ele vai trabalhando com essa perspectiva de conviver com esses monumentos e de construindo relações de afeto com esses monumentos, né? Quando ele chegar numa praça que tem lá um busto de bronze, ele não vai olhar para aquilo ali como um objeto feito de bronze que custa R$ 35 o quilo e aquilo pesa 1 tonelada, ele vai lá, vende aquilo no ferro velho para aquilo ser derretido para poder ganhar 2, 3 trocados em cima daquilo. E mesmo o dono do ferro velho, se ele é um cara que constrói relações de afeto com os monumentos, quando ele recebe, ele vê um objeto daquele, ele pode até comprar, mas não para vender como sucata de ferro,
né? E ele pode, inclusive, não comprar, né? É dessa percepção que nós estamos falando, é dessa construção de relações sensíveis com os objetos que ocupam a cidade que a gente está falando, né? E é fundamental nesse processo de relações de afeto entre os fenômenos da cidade e a percepção sensível dos sujeitos que ocupam esses lugares, que o professor de arte é um elo extremamente forte, né? Porque nós não trabalhamos com conteúdos da matemática especificamente, da letra especificamente, né? Nós trabalhamos com conteúdo que é a percepção sensível dos sujeitos no mundo. E aí, como, inclusive, ele vai ligar e atravessar a matemática, a geografia, né? Se a gente pensa nesse trabalho desses percursos afetivos que a gente fala, um percurso afetivo, pensando aqui em Vitória, por exemplo, um percurso afetivo étnico-racial é um percurso que vai sair do centro de Vitória, né, e vai atravessar até ali na Praia de Camburi, no Pier da Iemanjá. Isso é um trabalho que vai envolver a geografia, né, que envolve a história, né? Então, a dimensão do professor de artes ele é muito mais ampla e ele é uma perspectiva que tem que ser pensada de modo colaborativo e transdisciplinar, né? Isso é parte da nossa função, tá? Gente, sim, eu tentei assim ser um pouco breve nessa apresentação, lembrando então assim que ela é um trabalho de parceria com vocês que são professores. A gente vai apresentar ao longo dessas semanas, dessas que vão vir, dessas palestras que estão vindo, uma série de dimensões que são mais específicas. A minha fala era uma fala mais ampla, introdutória, né? A gente vai ter ações que vão envolver ali, que vocês viram na programação, né? A questão da educação patrimonial, a questão da ludicidade na educação infantil, a questão do uso de jogos, né, de tabuleiro como estratégias de aprendizagem para fixar e para aprender essa linguagem, discutir essa linguagem que é a arte e como a arte é capaz de decodificar a cidade e construir uma outra história sobre a cidade, ou pelo menos uma outra versão, né, que muitas vezes vai ser até rebatida pelo próprio sistema, mas eu acho que essa é a nossa função, né? Eu acho que quando a gente é vítima de alguns estereótipos, né? Assim, professor de arte sabe fazer, tem letra bonita, professor de arte sabe fazer festa junina, né? Então, a sociedade tem alguns estereótipos para a gente que é professor de arte, mas também tem alguma coisa, é tão doido, tinha que ser professor de arte. Então, a sociedade permite, né, de um certo grau de rebeldia em nós que somos professores de arte. Então, vamos usar isso a nosso favor e usar isso a favor da cultura do nosso Estado, a favor da história do nosso Estado, e vamos ressignificar como isso funciona e ressignificar a história do Espírito Santo a partir dos seus monumentos, né? Então, quero agradecer vocês pela fala e vou abrir para que, caso vocês tenham alguma questão para poder ser feita. E se deixar, vocês sabem que eu falo sem parar. Cirilo, temos algumas pessoas que ainda não preencheram a lista, né, de presença. Nós temos aqui umas 48 pessoas, mas, enfim, temos cerca de 40 respostas, né? A lista ainda está disponível, né, aceitando respostas. Se não for possível, se não conseguirem, deixe por outro navegador, né, utilizando esse link que nós mandamos. Eu acho que pode ser uma questão mais de navegador do que do próprio formulário. Uhum. Uma observação que eu tinha falado no início. A certificação das palestras vão ser feita pela quantidade de palestras que eles assistirem, né? O programa todo, como nós estamos pensando, ele tem 40 horas para as palestras, né? 40 horas para as oficinas, né? É isso, né, Marcela? E até 60 horas para quem fizer o relato de experiência, que é o que nós estamos dizendo, que assim, a partir do conteúdo das palestras ou das oficinas, montar uma ação educativa com os alunos de vocês na sala de aula, né, na sala de aula de vocês, e fazer um relato de experiência disso com vocês. Isso vai valer até 60 horas a aula, né? Então, vocês podem sair desse curso, né, em especial aí para o pessoal do Centro-Oeste, porque as oficinas, né, essa outra parte, elas são mais específicas para eles, vocês podem sair com certificados de 140 horas, o que
para a formação profissional de vocês é muito interessante. Uma observação hoje, alguém falou comigo agora no final da tarde, que eu acho que é de governador Lindenberg, que não tinham conseguido, a gente precisou fechar hoje, no meio da tarde, o formulário, mas eu encaminhei e eu tenho pedido assim, acessa o link, acessa a programação e assista às palestras, e aí essa questão a gente vai acertando depois. Chara, o Sul, como é que a gente fica? Por que a gente está fazendo no Centro-Oeste nesse momento? Né? Por que a gente vai conseguir levar isso até lá nesse momento? Porque a gente conseguiu um financiamento da FAPES, né, que permitiu que a gente tivesse um recurso para fazer as viagens, para fazer a formação que a gente vai fazer das 2 semanas, para comprar o material, para produzir o kit paradidático. O que é esse kit que a gente está falando? É um conjunto de jogos de tabuleiro, né? A gente tem jogos, por exemplo, a gente tem jogos que são físicos, né? Quebra-cabeças que são físicos, por exemplo, jogos de memória, jogo da velha, né? Uma série de jogos que são pensados tanto para a educação infantil como até o ensino médio. A gente está finalizando um jogo de xadrez em que as peças do tabuleiro de xadrez são monumentos do Espírito Santo, né? Então, são as regras do jogo de xadrez, mas acompanhadas, né? As peças são, por exemplo, a rainha é a Dona Dominga, então vocês imaginam, a gente está colocando uma mulher negra, pobre, como a rainha do nosso tabuleiro. O rei é o índio botocudo, então a gente está retomando a questão, de novo, étnico-racial, da formação básica, né, eu falo sempre assim, que são os verdadeiros donos dessa terra Brasil, são os indígenas, de um modo geral. O bispo é o padre Afonso de Baixo Bandu, o peão, que é o soldado, né? O peão é o defensor dessa corte no jogo de xadrez. O peão é o soldado Aldomário, né, que é um defensor das fronteiras, né, do Espírito Santo com Minas Gerais, né, lá no início do século, das primeiras décadas do século XX. E, então, esse soldado Aldomário, que defende os limites do seu reinado, os limites do seu território, é o que defende os limites do tabuleiro de xadrez. Então, cada uma das peças é pensada exatamente para ocupar um lugar que está correlacionado com a própria história do monumento e com a própria história do Espírito Santo. Então, a gente tem trabalhado muito isso com eles. E aí, Ciara, para poder chegar no Sul, eu vou depender de novo de recurso. Esses recursos podem ser do Estado, por exemplo, para quem é de Colatina, e da Prefeitura de Colatina, né, da Secretaria Municipal de Educação de Colatina, essa é a segunda formação comigo agora nesse segundo semestre. Né? Porque a própria Secretaria de Educação de Colatina, né, a formação foi dentro dos módulos de formação dos professores, né, mas a Prefeitura de Colatina, ela organizou dentro do programa de formação deles, ela organizou uma formação comigo que eu pude fazer uma prévia, né? Lógico, com um contorno um pouco diferente do que vai ser do que está sendo esse curso, porque eles tinham uma ênfase na questão da relação de arte e tecnologia, porque essa formação já estava pensada. Mas aí eles trouxeram e anteciparam um pouco dessa formação lá. Então, depende também das secretarias municipais de educação, né? Da própria Superintendência Regional de Ensino. A gente tem que agradecer muito o Gutierrez e a Secretaria Regional de Educação de Colatina, que articulou junto com as secretarias municipais, né? A gente fez um primeiro encontro, né? E articulou, a gente tem uma rede agora funcionando no Centro-Oeste, e a expectativa da gente era que a gente consiga fazer essa rede também para as outras regiões, mas isso depende, de fato, de parcerias. A gente está conseguindo atacar todo o Centro-Oeste, né? Exatamente porque a gente conseguiu recurso para poder fazer isso. E eu espero que a gente consiga, ao longo desses próximos anos, também para fazer. Mas também porque a gente conseguiu só para o Centro-Oeste, é que eu decidi abrir, pelo menos, o ciclo de palestras para os outros professores das outras regiões. Porque, como a gente está usando uma plataforma, né, se eu tenho 10, né, 20 alunos, né, Patrícia? Ou 50, ou 100, né, a gente está com 119 inscritos, né? Isso não vai fazer diferença para esse esforço nosso aqui, e não vai fazer diferença para a gente gerar o material que tem que ser gerado para disponibilizar
no YouTube, porque tem isso. A gente não está fazendo a transmissão para o YouTube. Agradeço a Patrícia, porque foi a experiência com Colatina que me alertou que a gente poderia fazer usando a plataforma. Nessa plataforma aqui a gente cabe até 150 pessoas, né? Espero que um dia a gente não possa mais usá-la, porque 150 pessoas seja pouco, né? Mas isso vai permitir, de qualquer maneira, a gente está gravando essa palestra, está gravando essa aula de hoje, a gente vai editá-la direitinho e ela vai ficar disponível no canal do YouTube para que qualquer um, a qualquer momento, também tenha acesso, porque a gente também acredita nisso. O Centro-Oeste está pagando essa formação, mas essa formação vai ficar disponível para todo mundo. A gente vai tentar, eu não posso prometer isso, né, mas a gente vai tentar gravar as oficinas para também poder compartilhar um pouco disso com vocês. Tá? Cirilo, deixa eu fazer uma intervenção, respondendo uma pergunta aqui no site. Deixa eu até ver se aparece aqui, porque as pessoas também já me viram. A Marina, oi, eu sou a Marcela. A Marina, ela perguntou assim, ela falou, né, pena que não encontrei os acervos de arte pública da minha cidade, Nova Venécia. O nosso site, ele está em construção ainda, né? Ele não está finalizado. Então, aos poucos, nós estamos colocando esse material, né, todo esse acervo que foi inventariado ao longo dos últimos 12 anos, aos poucos nós estamos colocando no ar. Nós já visitamos Nova Venécia, Marina, e temos fotos, sim, existem azulejos, existem esculturas, monumentos, né? Estou até com a pastinha aberta aqui no meu computador, mas aos poucos nós vamos colocar isso lá. Inclusive, assim, as fotos que estão lá, nós optamos por inicialmente colocar as fotos com o nome da obra e a tipologia. E depois nós vamos inserir aos poucos as outras informações, né? Quem foi o autor, em que ano foi feito, toda essa ficha técnica de cada obra. Então, futuramente, nós vamos ter todos os municípios com todas as obras que nós inventariamos. Isso vai ser um processo um pouco mais lento, mas aos poucos isso estará lá. Inclusive, para que a gente consiga disponibilizar esse material no site, eu preciso também de ter um bolsista que faça isso. Eu estou só com uma menina que está fazendo tudo, a gente está avançando, mas assim, você em Nova Venécia, até recentemente foi inaugurado um monumento à colonização do solo espírito-santense, que é um monumento super bacana que tem, do mesmo artista que tem também, que tem a outra fonte que está aí também, e que tem aquele monumento na entrada de São Mateus, né? Então a gente tem essa construção. Vocês têm em Nova Venécia um trabalho espetacular, que é uma intervenção a partir da Via Crucis, da Marianne Rabelo, que é uma das obras mais espetaculares dessa artista, né? E é uma obra construída na década de 70. Na Fazenda Veloso. Na Fazenda Veloso, que é uma intervenção ambiental, de escala ambiental, quer dizer, é uma Via Crucis que, para você percorrer as 14 estações, o seu corpo fisicamente tem que subir o Morro do Calvário. É impressionante como isso foi pensado na época. Aí, Marina, você faz uma outra pergunta, aliás, só consegue fazer a aplicação em sala de aula quem fizer a oficina presencial? O formato dessa formação ele foi pensado para o Centro-Oeste, né? Você está um pouquinho acima ali, né? Mas a gente, por exemplo, vai disponibilizar. A gente só ainda não fez isso porque a gente precisa acionar uma aba do nosso site. A gente vai disponibilizar uma série de jogos que são usando tecnologia, usando celular, usando tablet, né? Quebra-cabeças que você pode trabalhar desde com 6 peças na educação infantil a 300 peças no ensino médio. Isso, a gente tem o quebra-cabeça físico ali com 12, 24 peças, né? A gente não está trabalhando fisicamente com ele maior do que isso, mas a gente tem eles também digitais, né? Que você chega até 300 peças. E isso a gente, na medida do possível, vai disponibilizar também para que vocês possam fazer. Mas, de qualquer maneira, Marina, assim, não vou fechar tudo isso. Eu diria assim, se você tem interesse de fazer esse relato para ter esse crédito a mais, vai dar mais trabalho para a gente, mas também nos interessa fazer isso. Então, se você fizer o ciclo, mesmo não tendo feito a oficina presencial, mas você sentir que dá para, a partir das palestras, fazer uma proposição com a sua turma e
apresentar esse lado, a gente vai construindo isso. Vocês estão lá com o grupo de WhatsApp, é por isso que a gente falou, entre no grupo de WhatsApp, porque a partir de lá você consegue conversar diretamente com a gente, e naquilo que for preciso ir para o privado, a gente vai para o privado, tá? Então, se você decidir mesmo que você quer tentar essa aplicação na sala de aula, com a supervisão da gente, porque acho que o mais bacana disso é exatamente isso, é a gente poder fazer o acompanhamento, é quase como se fosse um estágio supervisionado, né? Então, o grupo de WhatsApp vai permitir que a gente faça isso, tá? Então, embora seja prioritário para o Centro-Oeste, a gente não vai descartar essa possibilidade. Eu vou até colocar aqui no chat o link daquele site de quebra-cabeças. Não coloca ainda. Não? Ah, então tá. Vai ser para trabalhar depois. Então tá bom. Ele foi pensado, gente, eu vou pedir desculpa para vocês, é porque ele foi pensado para o lançamento e a aplicação no Centro-Oeste. Como quem está pagando é o Centro-Oeste, eu acho que a prioridade, de fato, é disponibilizar isso para o Centro-Oeste. Então, assim que a gente disponibilizar lá, a gente pode disponibilizar também para todo mundo. Não vou dar spoiler. Então, a gente vai priorizar lá primeiro, tá? Gente, alguma outra questão, alguma coisa, porque eu passei aqui 40 horas para passar somente em palestra. Eu coloquei aqui no chat sobre a nossa biblioteca virtual. Nós temos muitos trabalhos, né? Os nossos 4 livros estão disponíveis lá para download gratuito, teses, monografias, dissertações, muitos artigos. Temos mais de 80 artigos publicados lá, todos sobre essa temática, né? A arte pública no Espírito Santo. Então, nós conseguimos concentrar todos nessa aba. Então, vocês terão acesso aí ao material muito bacana para trabalharem também em sala de aula. A gente está precisando subir mais coisas, já produziu mais coisas. Sim, aos poucos eu estou até colocando algumas coisas lá, Cirilo. Até essa semana passada eu coloquei uma coisa ou outra. Porque a gente vai lançar um outro livro agora, porque a gente está fazendo isso. A gente fez um levantamento grosso primeiro, e aí, a partir disso, a gente está fazendo reflexões sobre esse levantamento. E agora, recentemente, a gente publicou um livro que chama Prelúdios de um Herói, né? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o Araribóia, sobre a Iemanjá, sobre a guerrilha do Caparaó, né? A gente tem 2 monumentos na área ali do Caparaó, que falam da guerrilha do Caparaó, que eu nem sabia que existia, eu conhecia a guerrilha do Araguaia, né? Saber que tinha uma guerrilha no Caparaó, que foi uma das mais importantes de resistência à ditadura militar no Brasil, e que ainda tem 2 obras lá, que constituem um grupo de referência a essas coisas, a gente só descobriu isso com a ajuda, inclusive, de vocês, né? Com a ajuda de uma pessoa que primeiro alertou que tinha e a gente pôde fotografar e pôde escrever sobre isso. E tem sobre o próprio Aldomário também, nessa região ali de Baixo Guandu, Barra de São Francisco, nessa parte ali, então, defendendo os limites de do Espírito Santo com relação a Minas Gerais, tá? Então, assim, quem tem aí, eu vi que a Ciara também manifestou que tem interesse de fazer, vamos conversando lá pelo grupo de WhatsApp, vamos ver como a gente vai conduzindo. Vamos fazer essa parte primeiro das oficinas, das palestras, e a gente dá sequência a isso depois, tá? Fátima, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, sim, o link, né, do site e da biblioteca virtual. Coloco lá depois para vocês. Gente, se ninguém tiver nenhuma consideração mais, eu quero despedir de todo mundo, principalmente agradecendo aí a parceria de vocês, porque essas coisas só são possíveis. Não adianta a gente programar nada, estruturar nada, se não tiver vocês aí do outro lado estimulando a gente a fazer isso e fazendo com que a gente sinta vontade de continuar compartilhando, de continuar trabalhando, né, para mudar ou para ampliar, não é nem mudar, né? Acho que a gente não muda as coisas, a gente ampliar a percepção da nossa história, da nossa cultura aqui no Espírito Santo, tá? Obrigadão para vocês, boa noite para todo mundo. Quero agradecer. Obrigada, pessoal. Obrigada, Evandro, pelo apoio, pelo suporte. Ajudando a gente, que está fazendo a gravação para a gente, tá? E agradecer toda a equipe do Lena também e, em especial, as secretarias de educação do Centro-Oeste e a Superintendência Regional de Ecolatina, né, do Estado, que permitiu que a gente pudesse fazer isso com a envergadura que a gente está fazendo. Eu agradeço demais da conta. E a FAPES, né? E, obviamente, a FAPES. A FAPES. Isso, né? Então, quero agradecer vocês. Então, estamos aí abrindo o nosso ciclo de formação. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.